a todos vocês que estão aqui conosco, que estão me ouvindo. Que Jesus nos dê muita paz, muita esperança, nesses dias que estamos vivendo, dias de turbulência, de pandemia, de guerras, que a gente percebe que realmente esse mundo velho que temos, a tendência é ele realmente acabar, porque acredito que os outros povos, né, os dirigentes dos outros países, possam ter a sensibilidade, né, o senso moral suficiente para não descambar tudo numa guerra que seria o caos, né? Então a gente fica pedindo a Deus que as coisas melhorem e que a gente possa realmente vivenciar a paz no mundo inteiro, né? Porque a gente sabe que não é só a Rússia com a Ucrânia, mas tem também outras situações, tipo de guerra, que está causando tanto problema, tanto sofrimento, né? E orarmos por todas essas pessoas, porque elas vão precisar de muita ajuda, né? Porque um dirigente de uma nação que provoca uma guerra, ele não mata um só. Então, o compromisso dele com a humanidade é grande. Que eles tenham, né, uma ajuda para saírem dessa situação, para não complicarem mais a vida deles. Então, o nosso tema hoje está também ligado a isso, porque isso é falta de caridade. Então, há um momento em que eles precisam reconhecer que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a nós mesmos. E a caridade está inserida aí, né? Porque o que é a caridade? É pura e simplesmente pegar algum objeto e dar para o outro? É o que é fazer a caridade? Como é a caridade que Jesus ensinou? Como Jesus entendia e passou para a gente, né? Essa questão. Seria, né? Como a gente costuma dizer, está no BIP, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Benevolência para com todos é fazer o bem indistintamente com todo mundo, sem escolhermos, eu vou ajudar fulano porque eu sou muito amiga. O fulano eu nem conheço, não sei quem é, não preciso fazer nada. Não, é indistintamente, porque assim a gente vai se reconhecendo. Diante do universo, nós somos todos filhos de Deus. Então nós temos que nos reconhecer assim, como filhos de Deus, né? Indulgência para com as fraquezas alheias, porque nós também já fomos muito mais fracos do que nós somos, muito mais imperfeitos do que nós somos. Então a gente tem que ter indulgência com as imperfeições humanas ou as fraquezas humanas, porque nós também temos essa característica. Né? Já fomos muito maus, nós já fizemos tanta maldade. Eu até comento com eles que eu, quando desencarnar, eu não quero olhar meu passado, não, porque eu sei que não foi boa coisa. Então, não tenho essa condição, né, de estar vendo. E eu estava lendo um livro, não me lembro agora o nome, mas o livro com história de espíritos que estavam no plano espiritual recém-desencarnados. E uma pessoa, um deles perguntou por que não lhe era mostrado o seu passado. Então foi dito para ele que ele ainda não tinha condições de olhar o que ele fez no passado. Eu falei, isso aí é a minha característica.
né? Não dá para mim olhar o que, que eu fiz, o que, que eu. De repente, vamos dizer que eu torturei uma pessoa, e isso aí eu não aguento assistir filme de violência, que dirá ver o que, que eu fiz, né? Então, a gente não ficar observando as imperfeições alheias, porque nós também temos nossos erros. E perdão das ofensas. A gente analisa que a gente ainda precisa perdoar, porque ainda temos muito orgulho. Quando a gente acabar com o orgulho, a gente não vai perdoar mais, porque não vai precisar mais. Enquanto a gente se ofende, é por causa do orgulho. Porque quando a gente começa a deixar o orgulho, a gente começa a deixar de pensar que nós somos os melhores, né? Porque não somos. E então, isso aí não vai acontecer tão cedo, né? Aí, a gente tirou do Evangelho, né, a frase que diz: amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Ora, eu não posso querer uma coisa só para mim, porque isso é egoísmo. Então, o que eu quero para o outro para mim, tem que ser o que eu quero para o outro também. Porque senão eu vou estar demonstrando que eu estou sendo egoísta. Eu quero que os irmãos, né, os espíritos superiores me ajudem, eu tenho que querer que façam também para o outro. E aí está o sentido da prece. A prece é para isso. A prece é um ato de caridade, de estar tentando ajudar aquele que está precisando, pedindo, intercedendo por ele, né? E na questão, aliás, na Revista Espírita de 1860, Kardec coloca a seguinte frase, né? Aquele que só vê felicidade na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros é infeliz desde que não os podem satisfazer. Quer dizer, se ele não pode satisfazer o orgulho e os apetites grosseiros, que aí entra, né, a alimentação, entra o sexo, entra assim, os benefícios materiais, como o carro, uma casa, coisas assim. Se ele não tem como adquirir nada disso, está numa situação difícil, ele fica infeliz, porque ele só vê satisfação nisso aí. E a gente está vendo que o plano, que nós, nesse plano terreno, a gente só valoriza o bem material. A gente não está dando valor aos outros bens, né? A gente fica mais apegado ao ter e não ao ser, né? Que a gente precisa ser melhores e não ter os bens melhores, porque isso aí depende das condições. Durante muito tempo vai haver essa desigualdade, eu diria que de repente até sempre, porque nós não fomos criados todos no mesmo momento. Então tem aqueles que evoluíram mais e aqueles que evoluíram menos. E isso vai continuar existindo. E a lei de Deus, ela é de acordo com com as nossas atitudes, com aquilo que nós aprendemos a ser, a fazer, né? Porque senão Deus seria injusto. Então aquele que já saiu na frente, já faz coisas melhores do que a gente, ele vai ficar para trás? Ele pode até ficar numa condição pior, mas não por ele não merecer. É por não querer deixar o outro sozinho. Quantos espíritos que já têm condições até mesmo de passar para outro estágio evolutivo, que não faz isso porque tem alguém que gosta muito que está para trás,
Então, ele muitas das vezes fica esperando o outro chegar junto, mas ele vai crescendo enquanto isso. Mas quando o outro está numa condição mínima de chegar junto, ele então se desprende, porque sabe que aquele vai seguir agora sozinho, né? Então, a gente fica pensando, né? O que se vai pensar da esmola? Assim, é uma coisa importante a gente distribuir esmola. A gente, quando dá esmola, a gente fica quites. Eu conheço um que pensa assim: o amor cobre a multidão dos pecados. Então, ele comete erros, se ele tem digamos assim, um pecado, né? Ele sai na rua, se alguém lhe pede um dinheiro, ele dá o dinheiro e pensando dessa forma, me livrei do pecado. Mas é por aí? Ele está se iludindo, achando que ele pode comprar, né, o perdão de Deus, mas não é por esse caminho, né? Então, na questão 888, Kardec pergunta aos espíritos, né, se a gente precisa fazer, se esse ensinamento de Jesus sobre a caridade, ele não está falando nada de distribuir esmola, pode estar até inserido ali, né, em benevolência para com todos, mas Jesus não está falando que era para dar esmola. Então, Kardec pergunta: o que pensar da esmola? Aí ele tem como resposta o seguinte: o homem que precisa pedir esmola se degrada moral e fisicamente. Ele se embrutece. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover ao fraco uma vida sem humilhações. Então é por aí. O indivíduo que precisa pedir, olha, gente, pedir assim, na necessidade, é uma coisa muito humilhante. Garanto para vocês, que eu já tive que fazer isso. E eu ia rua fora pensando, repetindo para mim o que eu ia fazer, como é que eu ia fazer. Eu chegava, às vezes eu ia na casa da minha irmã, eu entrava num lado, saía no outro, rodava, até ter coragem de chegar para ela e pedir ajuda. Não é fácil. Então, a pessoa que tem necessidade, que às vezes acostuma até a pedir, porque de tanto que pede, aprende a fazer isso, mas não é uma coisa agradável. Ainda mais quando você, às vezes a pessoa é desconhecida, que chega, bate um portão e recebe um monte de grosseria, a pessoa sai realmente, eu diria até que meio que derrotada, porque não é fácil. Então, ele fala, né? O Espírito responde para ele que a pessoa se degrada moral e fisicamente. Então, a sociedade deveria dar condições para que a pessoa trabalhasse e ganhasse seu dinheiro. E esse é o maior meio de se praticar a caridade material, é permitindo que a pessoa faça alguma coisa em troca, para que não fique tão humilhante a situação da pessoa, para que ela não sofra tanto, né? Aí Kardec pergunta também na 888A, isto significa que você reprova a esmola? Ele está perguntando ao espírito, né? Se está reprovando a esmola? Aí ele diz, não, o que merece a reprovação não é a esmola, mas a maneira pela qual ela é habitualmente dada. Porque geralmente a gente passa, a gente está na rua, por exemplo, a pessoa vem e pede um dinheiro, a gente tira do bolso e dá, né? Qual o sentido disso aí, né? Ou às vezes bate no portão, eu queria comprar um leite, eu estou querendo comprar um leite, você vai, tira um dinheiro e dá.
Isso aí, a pessoa vai embora, vai comprar seu leite ou vai fazer outras coisas e fica por isso mesmo, né? Então, é nesse sentido que ele fala, é na maneira como ela é habitualmente dada. E a esmola é sempre uma atividade material. É aquela coisa, por exemplo, a pessoa compra uma cesta básica e doa. Às vezes não sabe nem para quem foi aquela cesta básica. Cumpriu uma coisa que lhe deixou com a consciência tranquila. Tudo bem. Mas qual o valor real dessa doação? Né? Vai suprir alguém, mas espiritualmente não teve assim, aquela condução, porque a pessoa deu, às vezes até em final de ano, quando as pessoas recebem mais dinheiro, né? Aí compram cesta básica e doam. Não estou criticando quem faz isso, não. Eu só estou falando que é uma caridade material, porque aí não tem aquela coisa de estar junto da pessoa. Porque muitas das vezes nem leva na casa da pessoa, doa para que outra instituição faça essa doação, né? Então, a gente perceber que no nosso mundo ainda é importante isso aí. A gente deve doar, sim, para que as instituições encaminhem para as outras pessoas. Mas o ideal não é esse. O ideal é que a pessoa tivesse condições dela mesma no mercado comprar o que ela quisesse, né? E para isso é preciso que os governos conduzam o país para uma situação que permita que não haja desemprego, porque também a falta de emprego faz com que as pessoas ajam dessa forma, porque não tem condições, as pessoas às vezes não têm onde trabalhar, não tem como fazer, e vai tirar de onde? É preciso valorizar a educação, insistir com as pessoas, né? Porque, querendo ou não, a pessoa pode até ter aprender uma profissão, mas às vezes ela precisa ter certos conhecimentos para poder estar fazendo corretamente. Porque se não souber como fazer, se não tiver um estudo, como que vai fazer? Um pedreiro, por exemplo, ele pode não ter estudo nenhum, assim, ter feito até o primário. Mas se ele não souber calcular a área, se ele não souber medir direito, altura, largura, ele não vai ser um bom pedreiro, porque ele vai errar nos seus cálculos. Então, ele precisa ter estudo para ele poder saber como ele vai lidar com aquela construção. Senão, a gente vê aí quantos prédios, às vezes, do nada desabam. É porque aquele que projetou não aprendeu direito. Ou agiu de má fé, né? Porque existe também essa situação. Então, o caminho é realmente investir na pessoa, no aprendizado da pessoa, para que ela não precise ficar numa situação difícil, uma situação grosseira, né? E Kardec continua: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Toda religião, toda moral se encerram nesses dois preceitos. Se eles fossem seguidos no mundo, todos seriam perfeitos. Quer dizer, não somos perfeitos porque nós não fazemos sempre para o outro que gostaríamos que o outro nos fizesse. Aí vejamos.
nessa pandemia, muitas pessoas desviaram verbas que eram para comprar produtos para combater a pandemia, mas desviaram para suas contas. Essas pessoas gostariam de estar com Covid, passando mal, chegar no hospital e falar, lá não tem vaga, que fica esperando. Não tem como colocarmos numa sala para intubação. Não tem sala para intubação, não tem como, vai ter que esperar. Não vai ficar desesperado? Não vai ficar pensando, a família, não vai ficar sofrendo porque aquela pessoa não está lá? Não está lá no hospital, lá no CTI? Porque não tem? Porque o dinheiro que era para montar ali foi desviado. Então ele vai sentir isso aí, pode até nem ser nessa vida, mas na outra. Para aprender que a gente tem que fazer para o outro que queremos que o outro nos faça. E a hora que isso acontecer, o mundo vai ficar melhor. O mundo vai ser melhor. Com certeza. Porque aí, por exemplo, o indivíduo está no ponto do ônibus. Aí cai a sua carteira do seu bolso. Ele vai ter certeza de que, quando ele procurar que não achou, ele vai ter certeza que alguém achou e deixou com o outro. Assim como a gente vê aí, muitas das vezes as pessoas falarem assim, eu achei, postarem, né, no Facebook, eu achei essa carteira de tá aqui, tá comigo, a pessoa pode vir buscar. Isso é porque aquela pessoa que achou não quer também que isso aconteça com ela. Então é por aí. A gente tem que pensar muito naquilo que eu gostaria, né? E não fazer, não deixar o outro passar por situação difícil. A doutrina espírita nos ensina que a caridade pode ser exercida de duas formas, a material e a moral, né? É o que nós já estávamos comentando sobre a caridade material, que ainda é necessária, ainda existem lugares de muita precisão, passando por muitas dificuldades, que a gente precisa estar doando, né? Agora, o mundo não precisaria disso se todos pensassem assim, principalmente os governantes, que procurassem ajudar a todos, criando leis, criando atividades para tirar essas pessoas da rua, porque não é fácil. Eu fico imaginando essas pessoas que dormem nas ruas. A gente vai agora, se a gente fosse agora no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente passaria por muita gente dormindo nas calçadas. E eles dormem durante o dia por motivo de segurança. E ficam acordados à noite, porque à noite estão mais vulneráveis àqueles que, além de não ajudar, muitas das vezes fazem a prática do linchamento a essas pessoas. Então, é isso aí. A caridade material está relacionada ao mundo físico, ao mundo que a gente vive, né? Doar uma cesta básica, doar roupas, doar brinquedos nos orfanatos, doar peças ou coisas usadas, né? Isso aí é a caridade material, que realmente ainda é importante. Por exemplo, você tem um armário, você vai trocar tudo na sua casa e tem um armário que está bonzinho, perfeitinho. Aparece alguém que queira, né,
Tudo bem, doar o armário para quem queira. É uma forma de caridade material, né? Agora, a caridade moral, ela é mais extensa que a caridade material. Ela é maior. Precisa de empenho, perseverança e vontade de servir ao próximo. Se você tem vontade de fazer para o outro o que você gostaria que o outro lhe fizesse, tá legal, né? Então, ela é praticada quando aceitamos as pessoas como elas são, principalmente dentro da nossa casa. Quando não damos ouvido a uma palavra grosseira, tempo, 9h25. Quando não julgamos, 25. Quando não guardamos ressentimento por aqueles que nos ofenderam ou nos prejudicaram, quando pensamos positivos e oramos diariamente. Então, gente, a gente conclui com o seguinte texto do Evangelho, capítulo 13, item 9. Não importa como a caridade será praticada, o que realmente importa é a intenção. Em que intenção se está fazendo? Espero que tenham entendido bem o que deve ser a caridade moral, aquela que qualquer um pode fazer, porque não custa dinheiro e ainda assim é mais fácil de ser praticada. Sem a caridade, nada sou, diz Paulo de Tarso. Então, a gente pensar muito isso. Se eu não posso fazer a caridade material, façamos então a caridade espiritual, a caridade moral, que é a mais importante. Vibremos por esse mundo. Vamos estar constantemente fazendo preces para que a paz se estabeleça. Porque muitas das vezes os espíritos evoluídos levam a nossa prece, a nossa vibração para aquele que tanto precisa, para lá, para esses locais de guerra, para que eles possam refletir no que estão fazendo, né? Caridade e humildade, Kardec coloca no capítulo 15, item 5, caridade e humildade, eis o único caminho da salvação. Egoísmo e orgulho, eis o caminho da perdição. Então é por aí, gente. Que Jesus nos abençoe, nos dê muita paz, nos fortaleça cada vez mais, para que possamos permanecer fiéis à promessa do Cristo, que muitos seriam chamados e poucos os escolhidos, e que a gente possa se autoescolher para continuar numa vida melhor, né? Que Jesus nos abençoe, nos ampare, hoje e sempre. Graças a Deus.